Vamos abrir a palavra de Deus. Abra no livro do Gênesis, capítulo de número 24. Podemos? Versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia o quê? Abençoado. Disse Abraão ao seu antigo servo da sua casa. Este servo governava tudo o que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás a esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu Abraão ao seu servo. O que ele respondeu? Não faças voltar para lá meu filho. Amém? O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Amém? Então diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra. Diga amém. Pode sentar. Quando Abraão já estava prestes a morrer, já idoso, a Bíblia diz, irmãos, que ele, avançado em anos, chama o servo, o seu melhor servo, o mais antigo servo da sua casa. E ele pede ao seu servo que jure que não vai tomar esposa para Isaque, seu filho, porque Isaque já tinha chegado à idade de casar-se. Ele disse: olha, eu quero que você me jure que não vai tomar nenhuma mulher da terra de Canaã para o meu filho Isaque. E talvez você diga: mas por que Deus manda Abraão ir para Canaã, mas não deixa que Abraão gere parentela com o povo de Canaã? Não é estranho isso? Deus dá a terra, mas não deixa ele se misturar com o povo da terra que ele dá. E isso é muito fácil de explicar quando a gente volta um pouquinho no tempo e a gente percebe que povo era aquele que estava lá. Talvez, muitas vezes, durante o ano de 2019, você gerou vínculos que não deveriam ter sido gerados porque você não olhou com quem você estava gerando esses vínculos. E isso é muito importante para que você esteja debaixo da bênção de Deus. Olha, no primeiro versículo diz que ele era avançado de idade, mas diz que Deus o havia abençoado em tudo. Amém? Então Abraão era um homem abençoado em tudo. E por que ele era abençoado em tudo? Porque ele tinha cuidado em não se misturar com o que não devia. Ele tinha cuidado de entrar naquela terra e não gerar sentimentos, qualquer tipo de vínculos com pessoas que não tivessem a sua promessa, que não tivessem a sua fé. Então, ele guardou-se disso, embora ele estivesse naquela terra. E é possível, irmão, que você esteja nessa terra e não viva os preceitos dessa terra, que você esteja nesse mundo, mas não viva pelo curso do mundo. O mundo jaz no maligno. E todas as vezes que você concorda com o mundo,
você traz para você o que o mundo tem trazido para ele. O mundo tem trazido treva, o mundo tem trazido para si, tem colocado para si a maldição do pecado. Então, Canaã era a terra de descendência de Cão, filho de Noé. Filho amaldiçoado por Noé, porque não respeitou seu pai. Olha o critério de Deus e o coração de Abraão. Se Cão não respeitou seu pai, se Cão não respeitou seu pai Noé, então, e foi amaldiçoado por seu pai, então ninguém que nasça de Cão serve para nascer, para casar com meu filho Isaque. Amém? Ninguém que esteja nessa maldição vai misturar sangue comigo. Olha que coisa forte. Ele não aceita. Hoje nós vivemos num mundo onde tudo, pode tudo, né? O politicamente correto diz que pode tudo, deve tudo. Se não, é isso, é fobia, não vou nem dizer qual tipo de fobia, mas é uma fobia que você tem, né? Então, no mundo de hoje, tudo eles geram um clichê, geram um nomezinho para dizer que você está tirando ou isolando pessoas do seu convívio. Que você é uma pessoa isolada, mas não. Irmãos, Abraão, ele entra com uma promessa. Deus disse, se tu uma bênção. E se você quer ser uma bênção, você vai guardar tudo aquilo que eu te ordenei. Tudo aquilo para o qual eu te ordenei. Se você não o fizer, se você não se guardar, então, se você se misturar com outras coisas, você não vai ser a bênção que eu quero que você seja. E assim foi que o crente Abraão agiu. E olha que coisa, quando o servo diz, olha, e se eu chegar lá e a mulher não quiser me seguir para essa terra que tu estás, eu levarei teu filho Isaque para aquela terra da onde saíste? E Abraão diz o quê? Não. Guarda-te em jamais levar meu filho de volta para aquela terra. E qual é o conceito do cristianismo sobre isso? Se você ler o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus fala que nós não podemos voltar atrás. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, abra comigo, versículo de número 38. Então Deus, ele fala com Abraão para que Abraão não retroceda. A ordem é nunca voltar àquela terra, é ir à terra que Deus o enviou. Então, você vê como a fé abrâmica, ela está livre, está cortando, né? Você vê como a fé abrâmica, ela está livre de emoções, de volições humanas, porque quando Deus deu a ordem a Abraão, ele não foi lá visitar a sua parentela. Quantas pessoas, irmãos, você conhece que voltam às velhas amizades, voltam aos velhos costumes, sim ou não? Por exemplo, hoje, quantos que você conhece que são cristãos, que disseram, olha, eu não vou para a vigília porque eu vou visitar a minha parentela. Vou passar com a minha parentela. Aí você diz assim, poxa bispo, isso é uma coisa normal, não é? Para aqueles que têm uma fé emocional, sim. Mas para aqueles que têm uma fé racional, não. Quando você tem a fé de Abraão, você realmente está disposto a abrir mão de conceitos humanos e viver conceitos espirituais. Então, da onde você saiu, você não volta. Amém? Daquilo que você se libertou, você jamais volta. Você não retrocede. Então, olha o que diz aí em Hebreus 10, versículo de número 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da
fé. Diga, somos da fé. Que fé é essa? A fé de Abraão. E se somos da fé de Abraão, não retrocedemos por causa de famílias. Amém? De origens. O mundo jaz no maligno. Você tem que salvar sua família, ou não? Se você se render ao sentimento, sua família jamais vai se salvar. Jamais você vai conseguir tirar do mundo a sua família. No dia que eles perceberem que para você o reino de Deus está em primeiro lugar, eles vão se interessar e vão dizer, mas como? Porque quando o reino de Deus está em primeiro lugar, o que acontece? A Bíblia diz que todas as coisas são acrescentadas. E aí, que coisas são essas? Tudo o que você projeta durante o ano inteiro e muitas vezes não dá resultados, porque o reino de Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Mas quando o reino de Deus está em primeiro lugar, o que acontece? Você recebe as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus vêm e o teu familiar observa você como uma luz, como uma lâmpada acesa. Eles olham para você como referencial. Eles dizem, puxa, depois que começou a servir esse Deus, depois que passou a ir para essa igreja, mudou a vida. E aí, eles começam a querer, em vez de você ir para eles, eles começam a seguir você. Amém? Mas para isso, você tem que entender o que está escrito aqui no texto. Olha o que o texto fala. Ele diz assim bem claro, todavia o meu justo viverá pela fé. Então não pode ser de outro jeito. Não tem outra forma. Você quer um 2020 abençoado, sim ou não? Então tem que ser pela fé. Se tivesse aqui, o meu justo viverá pela emoção, então pode chorar que vem tudo. Vai chorando, geme, chora, vai que nem aquela música do Matos Nascimento, né? Vai chorando, geme e chora. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu te garanto que não vai adiantar. Mas se você viver pela fé e não pela emoção, você vai ver resultados na tua vida. E aí o que ele diz? Nós, porém, verso 39, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, quando você é da fé, você conserva a sua alma. Amém? O que é conservar a alma? É se conservar vivo, atuante. Conservar, ninguém diz que conserva uma coisa. Vamos supor, você compra um quilo de picanha, Jorge, aí você coloca onde? Dentro do freezer para assar daqui um mês ou coloca em cima do fogão para assar daqui um mês? Claro que você vai conservar aonde realmente faz sentido, não é verdade? Então, tem gente que quer conservar a alma, mas não coloca ela no lugar certo. E o lugar certo é aquele lugar onde a temperatura, onde o ambiente é propício para conservar. Me diga uma coisa, onde é propício para conservar? Onde é que a temperatura é propícia para conservar a tua alma? É aqui, na igreja, orando, buscando a Deus, ou lá no meio dos teus familiares do mundo, onde eles estão tocando as músicas do mundo, onde eles estão dançando e bebendo? Onde é melhor? Aonde vai conservar mesmo a tua alma? Os nossos maiores erros são cometidos por causa do coração enganoso. Jeremias 17 fala isso. A gente se engana em pensar que agradando as pessoas, nós vamos conquistá-las. Quando, na verdade, é aí que nós perdemos. É aí que nós perdemos. Então, Deus já falou muitas vezes ao seu povo sobre isso. Deus, por várias vezes, reclamou ao povo sobre isso. O povo sempre estava querendo voltar a um passado. Veja aí Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. A teimosia de querer voltar àquilo que já foi e que não pode mais ser. Entendeu?
Então, isso destrói muita gente. E aí, Isaías 30, verso 1 diz: ai dos filhos teimosos e rebeldes, que executam planos que não são o quê? Meus. Então, se você quer um 2020 abençoado, você não pode pensar que os planos que você vai executar vão dar certo se não forem os planos de Deus para a tua vida. Seja o que for, seja em que área for, o que você for fazer, Deus tem que estar no meio. Na verdade, Deus tem que estar acima. Deus tem que estar à frente. O que você não pode fazer é botar a carroça na frente dos bois e achar que Deus vai contigo desse jeito. Tem muita gente que atropela o tempo de Deus, que se angustia ou vive com a ansiedade de conquistar a coisa que não chegou à sua vez. Deus sabe de todas as coisas. Deus quer te abençoar, mas você vai ter que ser seleto na caminhada. Olha, se você tiver um pouco de pensamento sobre tudo que você perdeu em 2019, sobre todas as coisas que você não conquistou em 2019, você vai perceber os erros que você cometeu e você vai dizer para si mesmo: puxa, como é que eu fiz isso? Mas agora você está olhando para trás e vendo a bobagem que fez, ou aquilo que deixou de fazer que poderia ter dado certo. O principal de tudo é você perceber que desde o início do ano 2019, Deus estava aqui falando com você sobre tudo isso. E olha o que é que a Bíblia diz. Antes que eu leia Isaías 30, eu queria que você lembrasse em Deuteronômio 28, que diz lá no verso 1: se atentamente ouvires a minha voz e fizeres conforme tudo o que eu te mando, tudo o que eu te ordeno, então eu te abençoarei. No versículo 15 diz: mas se não deres ouvidos à minha voz e não fizeres conforme todos os meus mandamentos, então serás amaldiçoado. Está vendo? Então, você, desde janeiro, você ouviu a voz de Deus, ouviu, mas você não deu ouvidos. Você viveu segundo o seu coração, segundo a sua emoção, segundo a sua verdade, a sua vontade. Aliás, o mal do século 21 é que as pessoas querem viver a sua vontade. Sim ou não? Me diga uma coisa, quem aqui não já acordou pela manhã cedo com vontade de faltar ao trabalho? Alguém? Levanta a mão. Quem já acordou com vontade de faltar ao trabalho? Tem gente que levantou as duas mãos e os dois pés. Eu não sei como é que conseguiu. Mas eu quero fazer uma pergunta que não quer calar. Você faltou? Não. Porque você estava lá para defender o seu. Então, por mais que você tivesse vontade de faltar, você foi porque você tinha que defender o seu. Ninguém vem pagar suas contas se você não for. Então você tem que se levantar e ir contra a vontade. O que é o cristianismo? Paulo disse: o que eu quero eu não faço. O que eu faço eu não quero. E na verdade é isso. Você tem que continuar firme em Deus e no caminho de Deus, mesmo que você não queira. Quem foi que disse que você tem que ter vontade de fazer alguma coisa? Para você viver pela fé, a palavra fé não é vontade. Fé é uma certeza. Então, ainda que eu não tenha vontade, eu tenho certeza que vai dar certo. É diferente de você achar que pela tua vontade, por exemplo, você mesmo acabou de dizer que não fez a sua vontade porque tinha que ir para o trabalho, tinha que ganhar o seu. Mas a sua vontade era... E se você tivesse feito sua vontade e não tivesse ido trabalhar, o que é que tinha acontecido? Isso mesmo, você tinha perdido o seu dinheiro, o seu emprego. Tá? Então, quando a gente faz a nossa vontade, e quando você olha para si e percebe que você não conquistou muitas coisas, é porque você estava ali não fazendo a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus pode ter certeza, pode ter o quê? Fé, porque o justo viverá pela fé, uma certeza. Pode ter certeza que se você fizer a vontade de Deus, ainda que você não tenha vontade nenhuma, ainda que você esteja lá com vontade de ficar deitado na sua cama, mas se você fizer a vontade de Deus e não a sua, vai dar certo. Vai dar certo.
Não deu porque você fez a sua. Era para você ir, orar, ler a Bíblia, evangelizar, dizimar, ofertar, ajudar, apoiar, ser forte na igreja. Você disse, não tenho vontade. Eu não tenho vontade, eu não tenho força. Já tem esse negócio da força, né? Eu não sei como é que crente perde força, porque a força do crente não é física, é espiritual. Então, desde que você ande pela fé, você tem força. A não ser que você não tenha fé nenhuma, aí você é fraco. Mas quando você tem fé, a força está na fé. Não está na força do braço. Ele disse isso, que a força do braço não é a nossa força. Amém? O salmista disse, a minha força vem de Deus, não vem de mim. Amém? Então, quando eu tenho fé nele, essa certeza da fé gera força em mim para vencer tudo. Vamos lá então. Aqui em Isaías capítulo de número 30, no versículo 1 ele diz, ai dos filhos teimosos e rebeldes, que executam planos que não são meus, celebraram pactos e alianças sem minha aprovação. Irmão, quantos pactos, quantas alianças, quantos contratos você assinou, quantas coisas você fez que Deus não estava no meio? Quantas coisas você ajuramentou, você determinou que Deus não estava lá? Então a Bíblia diz, ai daqueles que assim procedem. Você quer ser abençoado em 2020? Não faça nada que Deus não te ordene fazer. Não faça aliança, não faça pactos que Deus não esteja lá. E você que tem o Espírito Santo, você sabe quando Deus está no negócio. Sabe ou não sabe? Deus avisa. Mas a sua teimosia fez você assinar papéis, trazer para si compromissos, fazer alianças, andar com pessoas, se misturar com pessoas e com coisas que não faziam parte do seu chamado de vida. Deus não queria, mas você foi. Deus não mandou, mas você estava lá. Você saiu da presença dele, você se afastou da casa de Deus, você se afastou da obra de Deus, você se afastou do seu chamado, você deixou alianças com Deus, quebrou alianças, quebrou pactos com Deus para fazer coisas que você teve vontade de fazer. E aí vem a derrota de muita gente. Porque quando o servo de Abraão disse, então eu levo o teu filho lá, ele disse, nunca faça isso. Nunca pegue meu filho para levar de volta para lá, porque da onde eu saí eu não volto. Não. E como Deus disse que abençoa a minha descendência também não volta para lá. Amém? Mas o povo de Israel aqui em Isaías estava querendo fazer aliança com o Egito, e Deus disse, não, está errado, vocês estão fazendo aliança com quem não deve. E ele disse, e tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado. Pecado sobre pecado. Infelizmente, daí vem a destruição, daí vem a frieza, daí vem o afastamento espiritual, daí vem a inconstância, daí vem o despropósito, daí vem o descompromisso que você passa a viver. E você se afasta daquele que é o único que pode abençoar e abrir os teus caminhos. O único que pode te trazer a vitória. Eu não sei se você quer um 2020 abençoado. Na verdade, eu acho que você não quer. Porque se você quiser, você estaria agora realmente convicto de que você fez péssimas escolhas, péssimas alianças, péssimos pactos, você agiu de forma errada, e você estaria aqui hoje para corrigir tudo o que você fez de errado e tudo o que você não fez de certo, porque ainda tem isso. A Bíblia diz, aquele que sabe o bem, o certo e não faz, está pecando. E quantas coisas você deveria ter feito, que Deus te chamou, que Deus te ordenou e você não fez, por opinião, porque você não quis fazer, não teve vontade. E quantas vezes Deus enviou os seus anjos? Irmãos, tem muito crente desviado na igreja, e a gente manda os obreiros, e os obreiros vão lá, e o crente diz assim,
eu não vou porque não tenho carro para me buscar. Eu não vou porque a minha sogra está doente. Eu não vou porque o meu marido está desempregado. Eu não vou porque eu não tenho um transporte. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Porque quem quer, faz. Se você quer vitória, você não pode arrumar desculpa para o teu próprio erro. Não adianta. Irmão, aprenda uma coisa. Não camufle o seu pecado. Não coloque ninguém como culpado do seu erro. Sabe? Tem gente que parece que está esperando uma deixa. Uma deixa. O marido diz assim para a mulher: queimou o feijão de novo? Pronto. A mulher disse: vou me divorciar de você agora. Quer dizer, não tem nada a ver feijão com divórcio. Tem? Nada. Mas ela queria só uma deixa para meter o assunto. E tem muita gente que quer se afastar do caminho, da verdade, da vida com Deus. Por quê? Porque não tem vontade de servir o Senhor. E quer arrumar uma desculpa na igreja. Olha, eu prego aqui o ano inteiro, a garganta fica... Tem dias que sai sangue da garganta, sinceramente. Teve culto que eu terminei o culto, eu estava cuspindo sangue já. Porque eu prego até com garganta doendo. E tem gente que quando eu digo uma só palavrinha que ele acha que dá para aproveitar, pronto. Aí o obreiro chega lá na casa dele e diz: e aí, irmão, não está indo para a igreja por quê? Porque o bispo falou naquele dia essa palavrinha. Aí o obreiro coça a cabeça: espera aí, mas o ano inteiro ele pregou. Se você calcular as mensagens, talvez no ano inteiro dê mais de 250 mensagens minhas. E o ano inteiro que ele pregou, o ano inteiro ele orou à meia-noite por todo mundo, o ano inteiro ele fez lives durante o dia, o ano inteiro, e você pegou uma palavra para se desviar, não pegou nenhuma para se salvar, nenhuma para salvar a tua alma, nenhuma para te levantar. Quantas vezes ele pregou sobre fé e você não pegou nenhuma para reagir, mas uma só palavra você pegou para se desmontar, para se desfazer, para esfriar, para se afastar e para se desculpar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, esse é o caminho da derrota. Abraão não olhou para a sua família: não leve meu filho nunca para lá. Eu quero que você vá lá buscar, porque esses descendentes dessa terra são gente amaldiçoada. Eu não quero meu filho com gente amaldiçoada. Quem está entendendo isso? Tem gente que não está nem aí. Não, você faz o que você quer, o coração é seu, escolha. Mas não é assim, irmão. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente diz para a pessoa: não faz isso não. Essa pessoa está debaixo de maldição. Tem gente que pega uma pessoa que vive uma vida tão, humanamente falando, terrível, espiritualmente falando, toda compromissada com o inferno, aí diz: não, aceitou Jesus, vou me casar. É bonita, é rica, vou me casar. Está na igreja, quem foi que disse que porque está aqui na igreja, está liberto? Você vai ter que esperar, você vai ter que orar, você vai ter que realmente fazer como Abraão fez. Abraão creu que Deus iria revelar ao seu servo a filha, a mulher para o seu filho. Amém? Então, queridos, muitas escolhas ruins levam a uma vida de derrota. E o primeiro compromisso que você tem que fazer para 2020 ser abençoado são escolhas diferentes. Você vai ter que mudar metanoia, mudar a sua mentalidade. Amém? Amém ou não? Você reconhece isso? Eu queria pedir para ninguém andar agora no salão. Você reconhece isso? Sim ou não? Reconhece? Porque se você não reconhecer que você não pode voltar atrás na decisão que você tomou com Deus, e você avançar sem se misturar com pessoas ou com coisas que trazem maldição, você vai ter vitória. Eu quero trazer à sua memória uma coisa. Quando Deus botou o povo dentro da terra, um homem chamado Josué passou a liderar aquele povo. Havia uma pequena cidade chamada Ai.
E por causa de um homem chamado Acã, o povo de Israel, que tinha a promessa de Deus para ter vitória, perdeu a batalha. E Josué não entendeu por quê, mas tudo estava na maldição do pecado de Acã. Acã trouxe maldição para dentro da casa de Israel. Ele enterrou coisas debaixo da sua tenda de Jericó. E Deus tinha dito que nada de Jericó poderia ser trazido, nenhum tesouro, nada. Ele pegou e guardou debaixo da sua tenda. O que aconteceu? Quando Israel foi contra a pequena cidade de Ai, perderam a batalha. Saíram de lá envergonhados, humilhados. Que nem você que não entende, você não entende. Josué não estava entendendo, mas Senhor, ele deve ter pego, não tinha a Bíblia, né? Nós temos hoje a Bíblia. Mas se ele tivesse, ele tinha dito assim, mas Senhor, não está escrito na tua palavra que o justo viverá pela fé? Eu não tenho fé no Senhor? Eu não estou fazendo tudo certo? Eu não estou cumprindo como o Senhor mandou? Então por que eu perdi essa batalha? E ele não estava entendendo. E talvez você não esteja entendendo. Você tem uma promessa, mas você se une com quem não tem. E quem não tem a promessa, quem está debaixo de maldição, amarra a sua vida. Amarra tudo. E por mais que você tenha promessa, você acaba não conseguindo viver essa promessa. Então você tem que olhar que tipo de ligação, de aliança que você está fazendo. Ore a Deus antes. Veja, Senhor, é de Deus isso aqui? Amém? E aí Josué orou e Deus disse, tem pecado no meio do povo. Josué foi atrás de investigar. Muitas pessoas não perdem tempo investigando, mas Josué foi investigar de onde vinha o pecado, de onde vinha a maldição. E quando ele descobriu, ele matou Acã e destruiu toda a sua casa, porque lá no vale chamado Vale de Acor quer dizer vale da perturbação. Perturbou Acã e Israel. Então, o vale da perturbação. Às vezes você diz, como crente, rapaz, eu estou perturbado. Eu não sei o que eu faço mais. O bispo prega, eu creio, mas quando eu vou para cima, mas não acontece nada. Claro que não. Você está na perturbação, você não está entendendo que tem maldição debaixo da sua tenda. Tem coisa errada ali. Você fez aliança ou pegou coisas que não devia. Há coisas e pessoas com quem você não devia estar tendo contato. E você está tendo. Então, uma das coisas que Deus me chamou a atenção para a bênção do seu povo é não se misturar. Amém? Procurar realmente viver uma vida de excelência. Não deixe que ninguém envolva você nas coisas do mundo. O mundo não pode entrar de novo na sua vida. Você não pode voltar atrás no seu compromisso com Deus. Então, Paulo escreveu uma coisa aos Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, lá no Novo Testamento, que diz assim, ó. Filipenses capítulo 3, verso 12. E serve para você e para mim que queremos ter vitórias. Não que eu já tenha alcançado tudo isso. Você alcançou? Não. Mas você tem projeto para alcançar. Tem ou não tem? Tem. Você está disposto ou não a lutar para um 2020 abençoado? Pronto. Você não alcançou, mas você está no ponto de partida. Então vamos lá. Não que eu já tenha alcançado. Claro que você não alcançou. Ou seja, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar. São coisas que você tem que fazer. Continuar caminhando, não pare. Não deixe ninguém te parar. Buscando alcançar. Se você parar de buscar, se você parar de caminhar, entendeu? É que nem a loteria, como é que chama? Mega Sena, né? Tem Mega Sena? O cara chegou para mim e disse assim, bispo, eu queria jogar nessa Mega Sena, mas eu acho que eu não vou ganhar. Eu disse, eu também acho.
Ele disse, mas o senhor acha mesmo? Então eu não vou jogar não. Eu digo, eu tenho agora certeza que tu não vai ganhar. Aí ele disse, como? Deus te revelou? Não, você está dizendo. Como que você vai ganhar? Você nem jogou. Né? Então tem gente que antes de praticar a fé já está dizendo que não vai conquistar coisa nenhuma. Antes de exercer a fé, já está dizendo que não vai dar certo. E o que Paulo ordena é que para que você consiga alcançar os seus projetos, a sua vitória, você tem que continuar caminhando, ainda que as circunstâncias falem o contrário. Ainda que hajam bocas falando o contrário, continue caminhando e continue buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado, diz o apóstolo Paulo, por Cristo Jesus. Então, não é que eu tenha alcançado ou que já tenha a perfeição, mas eu não vou me cansar, eu não vou parar de andar, nem de buscar aquilo que eu fui alcançado para alcançar. Amém? Então, se Deus prometeu vitória, Deus prometeu bênção, eu não vou parar de buscar a minha bênção. Eu não vou parar de caminhar no caminho de Deus. Não é por coisas que acontecem na minha vida que eu vou parar de buscar o meu Senhor. Ah, irmão, olha para mim, quantas vezes você se desviou durante o ano de 2019 e foi, voltou, e altos e baixos. Sabe aquele negócio que quando você vai no hospital, fica lá o coração da pessoa, né? Aqueles fios todos, aí fica... Aí eu fico olhando para aquilo e digo, é crente. Porque é uns altos e baixos tremendo. Um dia está rindo, um dia está chorando, um dia está bem, um dia está mal, um dia está na igreja, um dia está no mundo, um dia está na igreja, um dia está na casa da sogra, um dia está na casa do sogro. Não tem um paredeiro, como que chama? Paradeiro, né? Lugar certo. Por quê? Por que você não se firma, não se conduz no caminho? Andar e buscar alcançar. Não que você tenha alcançado, mas se você caminhar e buscar alcançar, é certo que você alcança. É certo que você vai alcançar. Pode ter certeza, porque a Bíblia diz, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Mas você tem que crer. O justo caminhará pela fé. O justo vai viver pela fé. E se ele recua, ele perde tudo. Então, eu pelo menos encaro a minha vida da seguinte forma: de que me adianta retroceder? Para trás não tem nada para mim. Eu sou muito inteligente para olhar para trás e perceber que não tem nada lá. Se tivesse, eu não estaria aqui, eu estaria lá atrás. Então, se eu já deixei lá atrás, por que voltar para lá? Agora, eu tenho que olhar para o que Paulo está dizendo. Veja aí ainda. Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Tome essa atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. 2020 não está diante de você? Está ou não está? Apresso-me em direção ao alvo. Apresso-me em direção ao alvo. O alvo está lá. Você tem um alvo? Você tem metas? Você tem projetos? Você colocou na presença de Deus? Você não está confiando no seu braço? Você não fez aliança com o mal? Você não fez aliança com o ímpio, com o escarnecedor? Você não está trazendo maldição para a sua tenda, para a sua empresa, para a sua casa? Você está em concordância com a palavra de Deus? Então, esqueça do que ficou para trás, esqueça dos problemas de 2019, esqueça do que você não conquistou e olhe para o alvo, porque se você está colocando Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, a vida com Deus em primeiro lugar, se você está deixando a morosidade espiritual, você está deixando a frieza espiritual de lado e está disposto a caminhar e a buscar aquilo que você sabe que Deus vai te dar, então caminhe. Caminhe. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso,
todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Se você é maduro, pense assim: eu sou um menino velho amarelo do buchão. Vai continuar repetindo 2019. Ora, se eu tenho um irmão que eu cheguei aqui ontem, chamar a atenção, mas de novo, pegou minha mão para botar na orelha dele. Isso é menino. Menino é que tem que ter. Eu disse: não vou puxar sua orelha. Eu quero lidar com homens, não com meninos aqui. Chega a ser escarnecedor. A palavra que eu ensino nessa igreja tem menina ainda. Aqui é para até criança da idade do Márcio, é para ser mais maduro do que muita gente. Porque vocês comem baião de 2 com carne do sul, todo o culto. Aqui eu não sirvo papinha. É para ser maduro. Não é para estar ficando. Sabe aquela florzinha? Quem já brincou com aquela florzinha? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me... Se der mal me quer, você ferrou. Né? Querido, isso é meninice. Tem muita meninice. Deus me revelou, o irmão mandou um recado para mim, Deus mandou um recado. Deixa de bobagem. Vai para a Bíblia, vai buscar o Espírito Santo, vai ter vida com Deus, vai caminhar com Deus, que Deus vai te mostrar coisas que o teu olho não vê, que o teu ouvido não ouve e que não chegou ao coração de homem nenhum. Você, por não ter intimidade com Deus, você fica ouvindo todo tipo de recado de todo mundo, inclusive do teu próprio coração, que é enganoso. Se você tivesse vida com Deus, você ouviria apenas Deus. Eis o motivo porque as pessoas naquela época não concordaram com Jesus. Não concordaram, e Jesus disse: vocês não creem no que eu falo, porque as palavras que eu falo não falo de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. E vocês não acreditam em mim. Eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Vocês não querem me seguir porque eu falo a verdade. Mas vocês estão seguindo o pai de vocês, que é o diabo, o pai da mentira. Vocês gostam da mentira? Vocês gostam de como é que, meu Deus, um passar de mão sobre a cabeça? Né? Tem muito crente mimimi que gosta de chegar num culto onde alguém passa a mão e dá aquele abraço, aquele aconchego, sabe? Querido, a verdade tem que te incomodar, tem que te sacudir. Você vem à igreja para ser confrontado. Você não vem à igreja para ser consolado, não. Você vem para ser confrontado. O consolo é quando o Espírito Santo diz para você: não volta mais para o mundo, e você ainda estava querendo ir para lá, e o Espírito Santo te consola dizendo: é melhor aqui, fica quietinho. Isso é o consolo. Mas você entra para ser confrontado. A palavra vem como espada. Ela divide juntas e medulas, alma de espírito. Então não pense que você vai encontrar-se na sua zona de conforto dentro da casa de Deus. Por que tem muito crente que não quer ir à casa de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir o Evangelho? Porque ele está numa zona de conforto onde ele só quer ouvir o que agrada. E se você só ouve o que te agrada, você está indo pela sua vontade. Aquela que você não obedeceu por causa do trabalho, por causa de ter que pagar suas contas. Mas essa mesma vontade você só obedece quando você acha que não vai pagar preço nenhum. E tem muita gente, é aqui que eu queria chegar. Tem muita gente que vive na sua própria vontade em relação à igreja. Em relação a trabalho, não. Amanhã, se o teu patrão dissesse, amanhã, dia 1º de janeiro de 2020, o expediente começa às 5 da manhã, e quem faltar, rua. Querido, 4 da matina, tu está todo arrumadinho. 5 horas tu está lá, pode estar com ódio. Botou 2 peixeiras nas calças para ver se mata o patrão. Mas tu vai. Vai porque tu tem que defender o que tu precisa. Tem muita gente que sem vontade faz muita coisa no trabalho, na escola, na faculdade, sim ou não? Meu irmão, não conta as vezes que eu fiquei de madrugada estudando para provas e mais provas e mais provas e mais provas. E tudo que eu queria era um pouco de travesseiro naquela hora.
Tudo que eu queria era um lençolzinho e um travesseiro, mas eu tinha que estar lá sentado numa mesa estudando até 3, 4 da manhã. Eu tive que fazer contra a minha vontade. Para eu me formar, eu tive que fazer contra a minha vontade. Amém? Então, eu tenho aula agora de pós-graduação em ciência da religião e história. Eu estou indo contra a minha vontade, porque a minha vontade não é ficar em sala de aula mais. Eu gosto de ler, mas não gosto de estar em sala de aula. Minha vontade não é mais ficar em sala de aula, mas eu sei porque estou indo, e eu estou me desagradando para poder conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Amém? Eu tenho um alvo, eu tenho um ideal, então eu vou atrás dele, ainda que eu não queira, eu vou atrás desse alvo. O problema de muita gente é que em relação a Deus, a igreja e a obra, eles dizem, eu não vou porque eu não tenho vontade. E aí eles realmente não vêm e não fazem. E por que não vêm e não fazem? Porque acham que não vão ter que pagar nada, que não vão perder coisa nenhuma com isso, que não vão ser demitidos por causa disso. E é um ledo engano, porque se você pratica a sua vontade no reino de Deus, você é injusto com Deus. Jesus não foi lá para a cruz fazer a vontade dele, ele foi fazer um sacrifício. Foi ou não foi? Ele mesmo disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não foi? Então ele queria ir, pessoal, sim ou não? Não. Ele não queria ir, mas ele foi. E quando você é chamado por Deus e você não quer vir e não vem, você é injusto. Porque ele não queria ir e foi. E você tem que vir e não vem. E você diz, eu não estou perdendo nada. Está perdendo a sua alma. Cada dia que passa, você está esfriando. Você está se afastando de Deus, do projeto, do chamado, da bênção. Você já não está mais andando com Deus. É por isso que você não concorda comigo. A sua discórdia de mim é porque você está afastado de Deus. Não dá para você concordar com quem anda com Deus afastado de Deus. Pensou isso? Se você está afastado de Deus, tudo que é de Deus, você não concorda. Você tem que voltar-se para o Senhor e dizer, Senhor, eu andei para trás, eu retrocedi, eu caminhei para onde eu não devia ter caminhado, eu deixei coisas que eu não deveria ter deixado esse ano de 2019, eu deixei tua obra, eu deixei o meu chamado, eu deixei palavras gloriosas que o Senhor me deu neste lugar, para viver a minha vontade. Aí foi a minha derrota, foi aí o meu grande problema. Agora, o Senhor tem uma palavra para você. O Senhor diz para você, volta ao início de tudo. Amém? Volte, veja onde caiu e se levante. Não queira mais caminhar no erro. Jesus não te chamou para as trevas, chamou para a luz, amém? Ele diz aqui em Joel capítulo 2, perdão, não é 2, é o 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com o quê? Pranto. Irmãos, jejuns. Quem aqui teve um ano de jejuns? Quem aqui chorou na presença de Deus de verdade? Quem pranteou, quem buscou o Senhor? Hoje, por exemplo, eu falei com muita gente para jejuar. Quem jejuou hoje? Levanta a mão. Alguns jejuaram, mas poucos jejuaram. Você jejuou também? 12 horas? Glória a Deus. Eu abri meu jejum à noite, né? Meia-noite que a gente abre o jejum. Eu abri um pouco mais de meia-noite, porque eu confesso que eu saí do hospital, a mamãe está lá, e quando eu cheguei em casa, eu tomei um gole de café, eu disse, vixe, já passou da meia-noite, eu tomei o café. Mas Deus sabe de todas as coisas, eu digo, eu vou começar meu jejum agora. E por causa disso, meu jejum terminou às 5 horas da tarde. Era de meia-noite a meio-dia, mas eu fui de meia-noite e 45, mais ou menos,
que foi a hora que eu tomei aquele abençoado daquele café, e por causa disso eu me impus ficar até as 5 da tarde, só na água. Entendeu? Aí você diz, bispo, por que o senhor fez isso? Porque eu sei o motivo, há um chamado espiritual para mim. Eu creio no Deus que vai abençoar 2020. Entendeu? Então, irmãos, leve a sério as coisas espirituais. O mundo espiritual ele tem que ser muito levado a sério. As grandes empresas, os grandes empresários, eles levam a sério coisas espirituais. Seja para o bem ou para o mal. Tem gente que coloca macumbeiro, pai de santo, guru, um monte de coisa, né? Você já viu? O Japão, a China tem lá seus deuses. Todo mundo tem seus deuses. O povo de Deus tem que se levantar com Deus. Você tem que colocar Deus na frente do seu trabalho, na frente do seu matrimônio, na frente de tudo. Você tem que colocar Deus, irmão. Você só vai ter vitória se você fizer isso. Bispo, eu tenho uma empresa. Coloque Deus à frente. Não está dando certo? Está dando tudo errado? Porque tem alguma coisa errada lá. Começa assim. Você é dizimista? Sou. De tudo? Sou. Não. Sabe o que é tudo? Eu tenho uma empresa, uma livraria. Tudo que ela rende durante um mês, eu tiro o dízimo. Eu não tiro do meu salário. Eu tiro do que rende na empresa. Porque é tudo. Amém? Eu não sou ninguém para pegar em dinheiro antes do dízimo. O dízimo vai em primeiro lugar. Então, toda a renda da empresa, eu tiro o dízimo. Vamos lá? Deus tem me abençoado? Claro. Olha, eu já estou há tantos anos, desde que eu comecei a pregar o Evangelho, 28 anos, até aqui me ajudou o Senhor. Entendeu? Mesmo quando tem gente que mete o pau, Deus continua abençoando. Aí, eu estava pensando, esse final de ano, eu disse, eu vou fechar tudo, vou vender tudo e vou ficar agora pregando o Evangelho. Fiquei em oração, digo, mas não pode ser minha vontade, vou esperar. Aí eu estava olhando assim para o céu, e Deus me trouxe a palavra de Davi. Eu disse, calma, faz isso agora não, tem seu tempo. Lembra do que Davi disse? Não é bom ficar na mão dos homens, fique só comigo. Aí eu disse, Senhor, então, calma. E eu peguei e fiz oração e disse, então eu vou projetar um crescimento na minha empresa agora. Porque eu queria findar. Deus disse, calma, então eu vou para cima. Meu espírito é de guerreiro. Entendeu? Meu espírito é de guerreiro. Eu nunca, quando todo mundo pensa que eu vou cair, aí é que eu estou me levantando mais forte. Porque quando alguém bate, você diz assim, puxa, fulano bateu forte, não foi? Como é que você sabe? Não foi em você? Eu sei quando eu apanho, quando eu levo uma pancada na vida, eu sei quanto dói, porque foi em mim. Mas Deus colocou em mim a força de me levantar todas as vezes. Como eu sou filho de Abraão na fé, Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Se você não abençoar a minha pessoa como filho de Abraão, você nunca será abençoado. Olha para o seu irmão, diga, você é filho de Abraão? Se você é, eu sou obrigado a te abençoar. Se você não é, então eu não tenho parte com você. Mas se você é, eu tenho que te abençoar. Está entendendo? Porque quando você abençoa um filho de Abraão, você é abençoado. Quantas vezes durante o ano você deixou de entregar o dízimo, a oferta, porque alguém disse, vai dar dinheiro para o pastor? Que erro. Você teria que dar para abençoar e ser o quê? Abençoado. Aí você mesmo fechou a torneira. Quando você fechou a torneira, a água parou de jorrar para você mesmo. Porque essa água não vinha de você, vinha de Deus através de você. É isso que o homem não entende. A água é a bênção. Você, quando me abençoa, essa bênção não vem de você para mim,
A bênção vem de Deus através de você para mim. Se você fechar a torneira para não me abençoar, para de jorrar para você também. Se você não abençoa a casa de Deus, para de jorrar. Se você não luta pela obra de Deus, para de jorrar. Então, aprenda isso. 2020, abençoe e seja abençoado. Você tem um motivo para ser uma bênção na igreja, para ser uma bênção na obra, para ser uma bênção na vida do seu pastor, da sua pastora. Você tem um motivo, porque quando a água passa por você, ela também lava você, ela também purifica você, ela também transforma você. Só para terminar isso, Obed nem estava no projeto, mas Davi mandou a arca para lá e ele, a casa dele, a vida dele mudou. Só porque ele foi canal, a água passou por ele e tudo mudou. Ele não ficou muito tempo com a arca, mas o tempo que ele ficou, a mulher dele foi curada, teve filhos. O tempo que ele ficou, aquela palhocinha que ele morava virou uma grande fazenda. O tempo que ele ficou, a vida dele mudou. E depois, quando Davi foi buscar a arca e tirar de lá e levar para o seu reino, Obed disse: vai levar? Vou. Então me leva junto, porque eu não posso me afastar da minha bênção. Amém? Eu não posso, porque eu já entendi que a bênção passa por mim. Então eu vou abençoar o meu senhor Davi, eu vou abençoar a vida do meu rei, mas eu vou ser abençoado como canal de bênção. Ser canal de bênção é uma bênção. Nunca feche a torneira. Amém? Vamos ficar de pé?